Manhã de revelação, manhã de verdade. Nesse vídeo vamos falar sobre tudo o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Será que tinha alguma coisa escondida que você, torcedor, que você, minha torcedora, né, rubro-negro, rubro-negra, não estava sabendo? Pois nessa manhã nós vamos falar, porque temos um jogo muito importante. É o jogo da vida do Flamengo contra o Olímpia, quinta-feira, valendo pelas oitavas de final da Copa da Libertadores, desculpa. Então o foco tem que ser voltado justamente para esse jogo. Mas vamos falar muita coisa nessa manhã. Sejam bem-vindos, um bom dia maravilhoso, sejam bem-vindos a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, ao nosso canal Somos Todos Flamengo SC. Aqui trazemos notícias atualizadas do nosso Flamengo. O seu Fábio Roque vem com a gente, que você é a pessoa mais importante aqui. Você, meu amigo, você, minha amiga rubro-negra. Por isso, eu quero pedir a vocês o carinho, a atenção de vocês que ainda não são inscritos no nosso canal. Gente, é só apertar o dedão aqui, automaticamente você vai estar inscrito no nosso canal. E tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá essa moral, confia na gente, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá legal? Não deixa de dar o like, gente, o like é tão importante para vocês entenderem que o YouTube estão gostando do nosso vídeo e assim expandi-lo pelo Brasil e pelo mundo afora. Acione o sininho para receber notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui no nosso canal. Inclusive você, meu amigo, minha amiga, que não conhece a gente, está caindo aqui a primeira vez, te convido hoje para a nossa live às 14h20, como a gente está fazendo todos os dias. Vai lá, participa do chat, que lá você também é respeitado, né? É ouvido e a gente comenta sobre o nosso Mengão. Vamos à notícia do nosso Mengão nessa manhã. Olha essa aí, olha essa aí. Verdade veio à tona. Vamos falar sobre isso aí. Estranho isso, galera. E por que o Pedro é reserva? É uma pergunta que muitos têm feito, né? Têm comentado por aí afora. Muita especulação e reforço, nada. E o Wendel fora do Flamengo. Nós vamos falar tudo isso rapidinho depois da nossa vinheta. Roda ela aí. Flamengo! Meu amigo, minha amiga, uma pergunta. Depois de tudo que aconteceu essa semana, né? Depois daquela vitória de virada sobre o Atlético Mineiro sábado, maravilhosa virada que colocou o Flamengo vivo no campeonato brasileiro. E a gente já sabe daquela agressão entre o preparador físico do Flamengo e o jogador Pedro. Bom, as coisas ainda continuam muito delicadas, né? O Pedro voltou aos treinos ontem, participou dos treinos, né? Ouviu o Sampaoli, mas o clima, a gente sente que o clima entre Pedro e Sampaoli ainda está muito a desejar, ainda está muito aquém. Ou seja, isso vai permanecer um tempo, queira ou não queira, até porque a questão é muito recente do que aconteceu. Então é até normal que isso aconteça, mas que isso não atrapalhe dentro do jogo, dentro do foco. A torcida, jogadores, não tem nada a ver com as confusões. A gente dá força, a gente realmente viu que o caso foi sério, mas agora é focar nesse jogo, pelo amor de Deus, e não deixar que as coisas atrapalhem o Flamengo, porque o Flamengo e a torcida do Flamengo não tem culpa nada disso. Bom, e por que, eu pergunto, e as pessoas têm perguntado, por que o Flamengo, o Sampaoli tem deixado muito o Pedro na reserva? Muita gente tem perguntado isso, e a gente correu atrás para tentar entender um pouco essa questão que tem deixado o Pedro muito frustrado. Bom, a reserva, né, para o Pedro tem deixado assim uma frustração muito grande. Ou seja, o Pedro é o atual, né, rei da América, né? O Pedro, querendo ou não, mesmo na reserva, é o atual artilheiro do Flamengo. Mas o Pedro, no decorrer do tempo que está com o Sampaoli, vem perdendo espaço. E isso tem criado uma frustração muito grande no Pedro, principalmente psíquica. Agora, por que essa questão? A reserva, né, segundo o Sampaoli falou, conversou, essa
essa reserva que o Pedro tem amargado é devido, ele falou, que é a não correspondência, olha bem, é a não correspondência, né, do atleta com os pedidos que o técnico Sampaoli tem feito. Ou seja, o Sampaoli tem pedido umas práticas, né, umas técnicas para que o Pedro aplique, e o Sampaoli no jogo tem observado que o Pedro não tem correspondido a esses pedidos do técnico, né? E o que o Sampaoli notou? Que isso aconteceu muito mais ainda depois que o Pedro retornou dos amistosos, que teve os 2 jogos amistosos com a seleção brasileira. E o que acontece? Nos treinos, não só o Sampaoli, mas como muitos observaram, é que o Pedro tem feito muitos gestos de impaciência, de tipo de cansaço, saber que o trabalho dele não está rendendo, ou ele sabe que ele está treinando, está ali se desgastando, cumprindo o que o técnico, entre aspas, está pedindo, porque ele não tem correspondido, assim disse Sampaoli, e isso tem deixado o técnico, né, meio na dúvida, ou seja, o técnico diz que está pedindo alguma coisa e o Pedro não tem correspondido isso dentro de campo. Com isso, meu amigo e minha amiga, o que acontece? O Pedro tem ficado na reserva, mas, pelo outro lado, a gente sabe, logo que o Sampaoli chegou, testou o Pedro e o Gabigol por 2, 3 vezes, depois ele mesmo relatou que poderia ser o fim da dupla. Vocês lembram disso? Né? Vocês lembram disso? Agora, quem é que está com a razão? Isso eu deixo com vocês. Será que é o afastamento da dupla, o término da dupla entre Pedro e Gabigol, como assim o Sampaoli por várias vezes falou, ou é porque realmente o Pedro não tem correspondido aos pedidos que o técnico tem feito em campo e nos treinamentos, e os gestos de impaciência do Pedro também no campo? Agora você que pode falar, você que pode me dizer, né? A gente gostaria de ouvir a sua opinião aqui, que é muito importante para a gente. Mas a questão é essa. O técnico pede e o Pedro não corresponde, segundo Sampaoli. E segundo Sampaoli, quando ele retornou da seleção brasileira dos 2 jogos amistosos, aí a coisa piorou muito e existe uma insatisfação de gestos dentro de campo do Pedro. Agora é com você, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Meus amigos, muita especulação, eu sempre tenho falado isso aqui, muita especulação e contrato nada, reforço nada. Mas peraí, Fábio, a diretoria contratou o Luiz Araújo e o Alan, né? E o Rossi, mas o Rossi já estava contratado ano passado, né? O janeiro desse ano. Mas o que acontece? Passaram-se muitos jogadores. A verdade nua e crua, meu amigo, nessa manhã eu estou falando para vocês, é que a diretoria, né, a diretoria do Flamengo, que Landim, seu braço escudeiro, seu braço direito, né, o Marcos Braz, o Spindle, perderam muito, presta atenção, desgastaram e perderam muito tempo em cima de 3 jogadores que estavam praticamente, né, com a resposta de não desde o início, mas havia uma sobrevida, havia uma sobrecarga que o Flamengo poderia contratar, e foram 3 jogadores de grandes investimentos, ou seja, de grande perda de tempo. Conclusão: nenhum dos 3 jogadores virão. De quem são esses jogadores que a gente está falando? Claudinho, Dela Cruz e Wendel. Agora, fazendo uma retrospectiva, voltando um pouco tempo atrás, essa novela não é agora. Tirando o Dela Cruz, essa novela não é de agora. Parece que é a segunda versão da novela, né? Porque essa novela já vem desde o ano passado, vocês lembram? Claudinho, só mudou o Dela Cruz, sabe por quem? Pelo Oscar. Lembram disso? Era o Wendel, Claudinho e Oscar. Agora, esse ano, o Wendel, Claudinho e Dela Cruz. Ou seja, nenhum dos 4 na realidade vieram. Então essa novela persiste.
Parece que ela voltou com um novo fundamento. E nessa janela não vai vir nem o Wendel, muito menos Claudinho, que eu vou falar o caso, vou falar aqui para vocês, vou revelar aqui para vocês o negócio, e o Dela Cruz. Foram muita perda de tempo e jogadores, né, que passaram ali na mesa, que a diretoria avaliou, mas não deu em fundamento nenhum. Ou seja, a desculpa que eles podem arranjar é que eles contrataram Luiz Araújo, o Alan, né, e o Rossi, que já era contratado, já estava contratado, estava no Al Nassr lá, emprestado, e aí depois veio para o Flamengo. Agora, a questão é a seguinte, meus amigos, a diretoria está querendo procurar um outro caminho para reforços. Deixa eu explicar qual é esse caminho. Olha bem, contratar jogadores que não estão vinculados a clube nenhum. Ou seja, aí a janela pode fechar, fechou a janela, mas essa contratação pode acontecer, porque são jogadores que não têm vínculo nenhum com o clube, ou seja, estão desempregados. Né, como é o caso ali do Manuel Lizanini, né, o Flamengo está tentando a contratação dele, como está olhando outros jogadores. Agora eu pergunto para você, meus amigos, será que vai vir safra boa? Se vier, será que virão jogadores bons ou vão morrer na casca, né, como Marinho, como Vidal, e me desculpa, até como Cebolinha, que não agradou, não rendeu, não deu aquele esperado até o dia de hoje, depois de 1 ano e pouquinho no Flamengo. E eu pergunto mais ainda, será que o Alan vai jogar bola mesmo? Será que o Alan vai despertar? É o meu desejo, é o que eu quero. Mas vocês entenderam agora? Então, a diretoria recebeu não dos três, e agora vai tentar a questão de procurar jogadores fora, desempregados, que não tem vínculo nenhum. Aí não tem janela, pode contratar à vontade e vir a hora que quiser. Fica complicado o que vamos receber no Ninho do Urubu no Mengão, ou não, mas fica muito preocupado e isso deixa uma tensão muito grande, a verdade nua e crua. Bom, e dentro desse assunto, o Wendel está fora. Né? O Flamengo tentou, o Wendel cantou musiquinha do Flamengo, o Wendel já tinha conversado com a diretoria do Flamengo sobre salário, sobre tempo de contrato, né? Tinha resolvido tudo, mas aí o Wendel houve aquele atraso, não foi para a Rússia, depois ele chegou na Rússia, tentou conversar com os dirigentes, e a conclusão é o seguinte, eles queriam 18, meus amigos, 18 milhões pelo Wendel e mais aquele mecanismo de solidariedade, ou seja, ia chegar aos 20 milhões que o Zenit queria pelo Wendel. O Flamengo chegou no máximo a 18.600, começou com 12, 13, passou para 15 e falou, ó, 16.800 a gente bate o martelo, negativo. E nesse interim, né, nessa questão aí, né, o Napoli, da Itália, está fazendo uma proposta muito maior de 25 milhões pelo Wendel, e o Wendel ficou revoltado. Tá? O Wendel disse que não era o que ele queria vir para o Brasil, ele já tinha conversado com os dirigentes do Flamengo, já tinha acertado tudo, mas não foi solucionado isso, e pode ser que o caminho do Wendel agora, meus amigos, seja realmente o Napoli, mas que ele ficou revoltado com a diretoria, né? Isso ele ficou porque o destino que ele queria era o Brasil e o Flamengo. Gente, a verdade veio à tona. Ouçam isso que eu vou falar. O Flamengo estava tentando contratar quem? Acabei de falar, o Claudinho. Mas segundo, vou até ler o nome do cara que é complicado. O primeiro não é complicado. Alexander Medvedev. Vou repetir, Alexander Medvedev. Ele é o diretor do Zenit. Sabe o que ele falou? Isso veio à tona. Ele disse com todas as letras que o Flamengo sequer houve uma tratativa ou uma tentativa da contratação do Claudinho. O cara jurou de pé junto
que não houve nenhuma tratativa diretamente com a diretoria do Zenit. O Alexander Medvedev disse que não houve nenhuma tratativa, nenhuma conversa a respeito do jogador Claudinho. O que o Zenit falou era que o valor dele era 25 milhões e fim de papo. Mas ele disse com bons tons, não é verdade que o Flamengo procurou o Zenit pelo Claudinho. E aí, gente, segundo Marcos Braz, disse sim, não sei se ele falou meio sem graça, mas ele disse sim que tinha conversado, tinha buscado interesse e tudo mais, mas vendo que a coisa estava dificultada, partiu para o Wendel. Mas vou repetir, o diretor do Zenit de futebol, Alexander Medvedev, disse que não houve sequer uma tentativa, não houve uma conversa e não houve nada que pudesse tratar da contratação do Claudinho. Isso é uma bomba, hein, galera? E aí? A gente já viu algum filme desse, que é trazer gente bombástica e, na realidade, depois disse que não falou isso. Vocês lembram disso, né? Marco Braz disse que não falou, e ele tinha falado, tinha gravações, tinha tudo aí. Será que fomos enganados? Essa dúvida eu deixo para você, meu amigo e minha amiga, e vamos ficando por aqui te esperando hoje na nossa live, onde a gente vai descascar tudo, falar toda a verdade aí sobre isso e muito mais. Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra.